Houve um tempo em Israel onde o silêncio era feito de promessas divinas. O grande rei Davi, com suas mãos manchadas de guerra, não era o escolhido para erguer o templo, a morada sagrada. Esse fardo, esse privilégio colossal, estava reservado para outro. Um filho nascido sob o signo da controvérsia, fruto de um amor improvável, Salomão. Ele não herdou apenas um trono de marfim, mas o peso de uma aliança inquebrável. Imagine a cena: um jovem rei inexperiente, de pé sobre o palco do destino. Como guiar uma nação que era o próprio coração de Deus? O fardo era insuportável, e foi na quietude assombrada da noite, em Gibeão, que o véu entre o natural e o sobrenatural se rasgou. O Senhor, a própria força criadora, visitou Salomão em um sonho, uma oferta que ecoa pela eternidade. Pede-me o que quiseres que eu te dê. Salomão não pediu montanhas de ouro, nem a cabeça dos inimigos. Sua resposta foi um sussurro de humildade que tocou o próprio céu. Ele implorou por discernimento, por um coração capaz de separar a luz da sombra, o bem do mal. Ele escolheu a sabedoria. E Deus, maravilhado, não só lhe concedeu uma inteligência sem par, fazendo dele o homem mais sábio da história, como também o acumulou com tudo que ele não pediu: glória, honra e riquezas incomensuráveis. A primeira prova de fogo veio em forma de um enigma humano: a disputa entre duas mães pelo mesmo bebê. Salomão, com a frieza de um cirurgião e a intuição de um profeta, propôs a divisão. Em um instante de pura, brutal sabedoria, a verdadeira mãe revelou-se pela dor da perda iminente. A justiça brilhou e o povo se curvou. Mas o preço de tal dom era uma vigilância constante. Será que essa mente tão próxima do divino resistiria aos sussurros sedutores do poder terreno? O alicerce estava posto, mas a semente da tragédia já havia sido plantada na vastidão desse poder recém-adquirido. O auge da luz está sempre mais próximo da escuridão. O reinado de Salomão se tornou o mito de uma era dourada. O trono de Israel não era mais apenas um assento de governo, mas o centro gravitacional do mundo antigo. Reis e rainhas percorriam desertos, movidos por uma única ambição: ouvir o sábio falar. O ouro jorrava em Jerusalém. A prata se tornou tão comum quanto as pedras da rua. O próprio trono de Salomão era uma escultura de marfim e ouro puro, guardado por 12 leões esculpidos, um símbolo de poder que desafiava a imaginação. O rei não só governava, ele compunha 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Sua mente era uma biblioteca viva que catalogava desde os mistérios da formiga até o destino das estrelas. Mas a glória máxima não residia no palácio, mas na obra de seu pai finalmente concretizada. O templo não era apenas arquitetura, era uma declaração de fé talhada em cedros do Líbano e revestida de ouro que ofuscava o sol. Por 7 anos, o som de martelos e cinzéis foi silenciado no local da construção. Cada bloco de pedra, cada peça de ouro foi preparada em segredo para que, ao ser montado, o templo surgisse como um milagre silencioso. Quando a Arca da Aliança foi depositada em seu santuário interno, algo inaudito aconteceu. A glória de Deus desceu como uma nuvem tão densa que os próprios sacerdotes não puderam permanecer. Foi um momento de consagração total, um pacto renovado entre o céu e a terra. A fama do rei cruzou o mar. A rainha de Sabá, uma monarca poderosa e cética, chegou com a intenção de testar sua sabedoria com enigmas impossíveis. Ela não apenas falhou, mas ficou sem fôlego diante da opulência e do conhecimento de Salomão. Ela confessou: nem a metade me foi contada. O rei tinha tudo: a sabedoria divina, a bênção terrena, o reconhecimento universal. Mas é justamente no ápice da luz que a sombra sutilmente começa a se alongar. O perigo nunca foi a falta de sabedoria, mas a tentação de se apaixonar mais pela própria criação, o império, o ouro, o palácio, do que pelo Criador. A vasta riqueza e a paz inabalável exigiam um custo: a manutenção do poder. Salomão, o sábio, começou a operar como um político pragmático, selando alianças com reinos estrangeiros, não por tratados, mas pela via mais íntima e perigosa: o casamento. O Palácio de Jerusalém
deixou de ser o lar exclusivo da adoração ao Deus de Israel para se tornar um harém cosmopolita e perigoso. 700 esposas, príncipes de nações pagãs, 300 concubinas, moabitas, amonitas, sidônias e hititas. O primeiro livro de Reis não usa meias palavras. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e o amor aqui era sinônimo de rendição. Deus havia sido enfático em sua advertência: não vos casareis com eles, pois certamente perverterão o vosso coração para seguirem seus deuses. O rei, que conhecia as Escrituras melhor do que ninguém, o homem que havia escrito sobre o temor do Senhor, deliberadamente ignorou o comando. Ele abriu as portas do templo espiritual de sua alma. A divisão no coração começou silenciosa, mas ganhou ousadia. Para agradar suas esposas, para manter a paz política, Salomão começou a permitir. Primeiro, tolerar. Depois, patrocinar. Logo, o rei que havia consagrado o templo começou a erguer altares pagãos nos montes que cercavam a cidade santa. Altares para Astarote, a deusa Sidônia da fertilidade. Altares para Quemos, o deus moabita da imoralidade. E o mais aterrorizante de todos, altares para Moloque, o deus amonita que exigia o sacrifício de crianças pelo fogo. O Monte das Oliveiras, um dia sagrado, foi profanado. Jerusalém, a cidade do grande rei, passou a ter mais incenso sendo queimado para demônios do que para o Senhor. O declínio não foi um trovão, mas uma rachadura lenta, quase invisível. Por fora, os navios de Ofir ainda traziam ouro. Por dentro, a alma do rei estava em frangalhos. Salomão não percebeu que, ao tentar agradar a todos os reinos terrenos, ele havia ofendido e, pior, silenciado o reino do alto. A velhice chegou, e com ela, a consequência brutal das concessões. A Escritura é implacável. Quando Salomão já era velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. A comparação com Davi é a faca que rasga o esplendor. Davi pecou, caiu, mas sempre retornou. Salomão, o sábio, usou sua inteligência para justificar a rebelião. O discernimento deu lugar ao relativismo. A fidelidade foi trocada pela conveniência política. Imagine o cenário. O homem que escreveu o livro de Provérbios agora permitia que o cheiro de sacrifícios abomináveis subisse ao céu, a poucos passos do templo que ele mesmo construiu. Ele tentou misturar o ouro do templo com a lama dos ídolos. A presença de Deus não habita onde há altares divididos. O silêncio do céu é o prenúncio do juízo. Deus, que havia aparecido 2 vezes ao rei, agora se entristecia. A paciência divina se esgotou. A indignação não veio em forma de praga, mas de uma sentença silenciosa e irrevogável. Rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, por um último ato de misericórdia, em honra à aliança feita com Davi, a tragédia não seria consumada nos dias de Salomão, mas a dor começou imediatamente. O favor de Deus foi removido e o reino começou a rachar antes mesmo da morte do rei. Inimigos outrora submissos, Hadad, Rezon, voltaram a se levantar, e o golpe final veio de dentro. Jeroboão, um servo, um homem comum, escolhido para ser o instrumento da divisão. O profeta Aías, num teatro sombrio, rasgou seu manto em 12 pedaços, entregando 10 deles a Jeroboão. O reino mais glorioso da história seria fragmentado, tudo por causa do coração dividido de um único homem. Salomão governava sobre a glória remanescente, mas ele sabia que havia perdido o essencial, a comunhão inquebrável com o Deus que o havia levantado. O fim estava à vista, manchado e amargo. O tempo, o juiz mais implacável, trouxe Salomão à sua velhice. Os corredores do palácio, antes cheios de vida e aplausos, agora ecoavam com um silêncio pesado. O esplendor do ouro parecia frio sob a luz tênue do entardecer. Sentado na varanda de mármore, cercado por servos silenciosos, o rei mais sábio do mundo não ouvia mais provérbios, mas um lamento. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A sabedoria que um dia foi seu dom, agora era usada para decifrar sua própria falência. Ele percebeu que o luxo havia sufocado a adoração,
que a conveniência havia matado a aliança. Ele havia se apoiado em seu próprio entendimento, trocando o temor de Deus pela busca incessante de agradar o mundo. E agora, diante do portão da eternidade, percebia que havia perdido o único tesouro que realmente importava: a paz de um coração inteiramente alinhado ao céu. O palácio estava cheio, mas sua alma vazia. Mas mesmo no fundo do abismo do arrependimento, Salomão deixou uma última e lapidar verdade. Um testamento forjado na dor da perda. Uma luz para todos nós, que também corremos atrás do vento. Ele encerra o lamento com uma instrução que transcende séculos. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Não é um conselho, mas a conclusão de uma vida inteira de glórias e quedas. O rei que teve tudo compreendeu tarde demais que a verdadeira sabedoria não está em acumular conhecimento ou ouro, mas em manter o coração inabalavelmente fiel ao Criador. O legado de Salomão não é apenas sua sabedoria, mas o alerta contido em sua ruína. A história do rei mais sábio nos lembra que o fim importa mais do que o começo, e que nenhuma conquista humana pode justificar um coração que se afasta do Senhor. Que a sua queda seja o farol que guia o nosso caminho. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Venha caminhar conosco por entre os mistérios e revelações da palavra. Fiquem com Deus.